live hoje, terça-feira, e nessa nova temporada, ao invés das quartas-feiras nós termos um dia exclusivo para lives, nós temos lives agora todos os dias às 20h30. Todo mundo já assistiu as outras lives todas mais cedo e automaticamente às 20h30 aí todos vocês vêm se encontrar comigo. Ontem falamos sobre esporte. Foi um show, foi muito legal. Hoje estamos aqui falando sobre educação. Amanhã, quarta-feira, falaremos sobre política. Quinta-feira falaremos sobre a FUB. E na sexta-feira sempre é uma live livre. E nessa sexta nós vamos falar sobre as aberturas das academias, as possibilidades. Estará aqui um grande especialista que vai falar de todos os riscos, de todas as prevenções, enfim, principalmente que hoje o prefeito já determinou que só vai iniciar o processo da abertura da academia na segunda fase da abertura do comércio. Ou seja, então, primeiro precisamos descer para 75% dos leitos ocupados. Com 75%, os 5 dias tem a primeira fase, que as academias ainda não estão inclusas. Na segunda fase, aí entra as academias. Então, na sexta-feira, não perca, hein? Uma live exclusiva falando das aberturas das academias. Então, como eu falei para você, na segunda-feira sempre é esporte com o mestre Átila. Na terça-feira é educação. E hoje, acredite, hein, vai ser um sucesso hoje, hein? Não percam, continue conosco aí que a gente já vai dividir aqui a tela com um grande especialista. Na quarta-feira, sempre política, afinal de contas, estamos aí beira de uma eleição e tudo hoje está acontecendo em torno da política, em torno das eleições. Outra questão é que na quinta-feira falamos sobre FUB, Federação Universitária Baiana de Esporte. Toda quinta-feira aqui um grande colaborador, um técnico, um atleta, enfim, falamos sobre jogos universitários. Na sexta-feira sempre um tema livre e nessa sexta falaremos sobre as aberturas das academias. E sábado e domingo, aí são dias especiais, a gente sempre faz o webinário, o congressos, enfim, cada dia é uma coisa, mas estamos sempre com vocês. Hoje o tema é educação e o nosso convidado ele é Tom Ferreira. Ele é uma sumidade em educação, vai estar aqui falando para a gente sobre tudo que é possível de dar informação a vocês. Ele é mestre em ciências pela USP, é professor, palestrante, consultor educacional. Hoje, dia 7 de julho, aqui em Salvador, para quem está aqui em Salvador, um dia meio chuvoso, um dia meio frio, mas o importante é o aquecimento de tudo que tem relação com a educação. E é exatamente esse papo que nós vamos estar batendo aqui. Olha, eu já estou aqui dividindo a tela com o professor Tom Ferreira. Tom, queria lhe agradecer imensamente pela sua generosidade de estar aqui falando sobre essa matéria que eu amo, Tom. Tom, nós falamos aqui cada dia de um assunto, mas eu não posso negar que falar de educação é muito gostoso e, assim, não falta assunto e assim, não esgota, né? E quanto mais a gente fala, mais a gente vê a importância, mais a gente fica feliz, mais nós notamos que é necessário das autoridades uma atenção maior, mas também precisa fazer nós, né, também representa uma entidade de educação, também fazermos a nossa parte, né? E é isso que a gente está aqui dando informação boa, de qualidade. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco, meu amigo. Ô, Atila, eu que agradeço o convite em nome da Fase Educação para a gente poder compartilhar aqui um pouquinho desse tema que é tão importante, talvez um dos mais impactados com esse momento agora que nós estamos vivenciando de pandemia. É, a gente tem aí um papel muito importante enquanto professor, enquanto gestor municipal, enquanto um militante da educação. Então, a gente, enquanto faz educação aí que
levamos aí para os municípios. Posso falar um pouquinho do que a gente faz enquanto parceiro aí dos Claro, municípios? perfeito. Vai ter também a oportunidade para você falar da Paz da Educação, até porque essa grande empresa precisa ser, na verdade, as pessoas precisam conhecer toda a trajetória dessa instituição, tudo que ela faz, da importância que ela tem, inclusive o porquê que você está aqui. Mas Exato. antes de falar da Paz da Educação, eu queria falar de você. Quem é Tom Ferreira e o porquê que ele está capacitado para falar sobre educação? Você foi escolhido hoje para falar sobre educação. Quem é Tom Ferreira? Bom, primeiro professor. Eu sou professor de matemática, viu, Átila? Comecei dando aulas de matemática, fiz minha graduação, depois fui um pouquinho para gestão, trabalhei em escola pública municipal, trabalhei em escola pública estadual. Eu sou do interior do estado de São Paulo, então também não sou da capital, não. Aqui a gente é do interior, fala porta, porteira, e é uma delícia isso aqui. E depois eu fui para o meu mestrado. Meu mestrado eu fiz com metodologias ativas para trabalhar com as crianças que têm dificuldades, inclusive em matemática. E pegando um pouco do gancho do que a gente estudou, a gente levou um pouco aí para gestão. Já faz 15 anos que eu trabalho com consultoria educacional, com palestras, com formação de professores, tanto na área de gestão quanto na área de matemática, e falando um pouquinho aí dos nossos desafios, falando de tecnologia e tudo mais. Então, eu agradeço demais por estar aqui hoje, viu, Átila? Eu que agradeço. Bom, não podemos hoje também deixar de falar da importância do Faz Educação e Tecnologia, essa empresa que você faz parte, né? Antes de nós iniciarmos literalmente a, nosso bate-papo, sim, qual é a importância e qual é o papel hoje da Faz Educação em todo o Brasil, nessa representatividade que vocês têm, essa importância, principalmente esse cuidado e a atenção com a educação. O nosso papel enquanto empresa, né, militante aí também nas escolas públicas. A gente sabe que mais de 80% dos nossos alunos hoje, eles estão nas escolas públicas. Então nós temos aí parcerias educacionais com vários municípios, e o nosso propósito é o propósito que a gente tem que ter mesmo, que é levar a educação de qualidade para os municípios. A gente entende a realidade do município e a gente desenvolve um projeto educacional de acordo com a realidade daquele município. Então a gente trabalha com formação de educadores, a gente trabalha levando a tecnologia. Nesse momento de pandemia, a gente se reinventou e levou algumas soluções educacionais para vários municípios do Brasil todo. Inclusive, Átila, eu queria deixar disponível aqui para vocês o nosso site, fazeeducação.com.br. Nós estamos disponibilizando lá um arsenal de atividades gratuitamente para que os professores acessem, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Além disso, toda semana a gente faz uma pílula da educação para amenizar essas dores tantas que nós estamos passando nesse momento de pandemia. E toda semana a gente faz uma live também, já vou adiantar. Amanhã a gente vai fazer uma live com uma pediatra para a gente falar das questões médicas. Então, toda semana a gente faz uma live também pela Faz Educação, e esse é o propósito nosso enquanto empresa, enquanto parceiro dos gestores municipais, estaduais, públicos. É levar essa educação de qualidade para fazer com que o nosso aluno, de fato, possa aprender e tenha acesso, como qualquer outro aluno, para tentar minimizar o gap da desigualdade social, que a gente sabe que ela é imensa no nosso Brasilzão, que tem tantos Brasis aí para nós falarmos. Então, esse é o nosso papel enquanto empresa Faz Educação. A live amanhã é pelo Instagram. A live. Isso, amanhã não vai ser pelo Instagram. Amanhã a nossa live vai ser pelo canal do YouTube. Tanto é que todas as nossas pílulas da educação, todas as nossas lives estão no nosso canal do YouTube. Tem mais um canal também, Átila. Faz Educação. youtube.com/Faz Educação. Quem ainda não se inscreveu, corre lá, já se inscreve no nosso canal. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou conversar com uma pediatra, principalmente para falar da educação infantil, que é uma grande, a grande responsabilidade dos municípios e o grande desafio pensando nesse possível retorno. Então, nesse âmbito que a gente vai conversar amanhã. Então, nós temos o canal no YouTube, nós também temos, Átila, um grupo VIP no Telegram. Então, nós criamos um grupo para que ali nós pudéssemos, e estamos fazendo isso, de disponibilizar conteúdos, ideias, sugestões, atividades. E quem quiser fazer parte desse grupo, é só entrar lá no Telegram, A Gente Faz Educação, é o nome do nosso grupo. Entrou no Telegram, procurou A Gente Faz Educação,
é o grupo que nós temos. Vocês vão ver essa carinha da Fase Educação que vocês estão vendo aí no nosso Instagram, tá bom? Eu acho que neste momento de pandemia, a palavra generosidade é uma que nós estamos ouvindo muito e vendo, e assim tem sido muito bem visto e tem sido muito agradável para todos, até porque cada um tem que dar aquilo que pode. Então, se vocês têm essa tecnologia, se vocês têm esse conhecimento, se vocês têm toda essa estrutura hoje, principalmente para professores, para educadores, que estão oferecendo isso gratuitamente, parabéns. Aliás, hoje o bate-papo é justamente sobre isso, né? Sobre educação, sobre metodologias didáticas, possibilidades, enfim, e aí a gente vai bater um papão sobre isso agora. É isso aí, Átila. Bom, vamos agora entender que estamos num momento de pandemia, né? E assim, literalmente, as instituições não prepararam os seus professores para essa situação. Com raríssimas exceções, algumas instituições que já tinham a plataforma, porque já trabalhavam com EAD também, e puderam, nesse momento, fazer essa sincronicidade. Mas, na verdade, a grande maioria das instituições, e aí a gente inclui não só municipal, estadual, né, as escolas do ensino, como também as faculdades, né? Você acha que esse momento híbrido, a partir de agora, né, ou seja, a união das aulas através da tecnologia à distância e também presencial, será uma realidade a partir de agora? Átila, eu não tenho dúvida, na verdade, de que isso seja uma prática. Na verdade, hoje nós estamos no momento e falamos de educação 4.0, né? Porém, a gente sabe e temos aí um vasto Brasil e uma desigualdade social muito grande. Então, eu trouxe alguns números aqui que eu acho que é legal traduzir isso em números. Por exemplo, a gente começou aí, eu costumo dizer assim, a gente começou a trocar a roda do carro com o carro andando, né? Veio a situação da pandemia, a educação, fecharam-se as portas das escolas, os professores tiveram que se reinventar, e de uma maneira ou de outra as escolas tiveram ali que disponibilizar uma forma de ainda assim tentar levar essa educação para dentro de casa. A gente tem muito pé no chão e sabe que algumas perdas nós vamos ter. Se a gente pensar só em habilidade cognitiva, algumas perdas nós vamos ter. Mas a gente pode falar de outras habilidades depois no decorrer da nossa conversa. E quando a gente traz um número, Átila, que é muito bacana, por exemplo, quando a gente fala dessa desigualdade, esse tsunami que está vindo aí, que é essa pandemia, e nós já estamos sentindo aí algumas ondas já desse tsunami, 99% dos domicílios que são da classe A, eles têm acesso à internet, eles têm acesso a situações que só 40% da classe D e da classe E, eles vão ter esse acesso. Então, a gente começa a perceber que quando os municípios fizeram esse movimento de levar plataformas e tudo mais, não chegaram para todos os alunos, né? A gente não teve esse atendimento total. Pensando nisso, o que aconteceu? O Conselho teve que falar ali, o Conselho Nacional de Educação fez um documento falando do ensino remoto, diferenciando o EAD de ensino remoto, né? E é aí que entra essa questão do ensino híbrido, colocando a tecnologia, mas não só a tecnologia por si só. Então, esse ensino híbrido já é uma realidade, só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Por quê? Porque a gente sabe que muitas escolas vão se reinventar, Átila, e vão fazer o seguinte, eu vou oferecer tempo integral. De manhã o aluno muitas vezes vai para a escola e à tarde eles vão fazer dessa maneira. E à tarde, muitas das vezes, ele vai ficar em casa fazendo alguma atividade com a tecnologia ou com alguma situação que o professor mandou para ele para casa. Só que a gente tem esses dados que eu acabei de trazer aqui para você, que é interessante a gente pensar não só... Porque quando a gente fala de educação híbrida, vem logo da nossa cabeça aquela situação assim, computador, internet. E quando a gente fala de híbrido, a gente está levando sim a tecnologia junto com a prática pedagógica do professor, mas de uma forma que nós levemos ali outras situações. Por exemplo, a utilização de canal de TV, a utilização, por exemplo, de atividades remotas impressas. Tudo isso faz parte de um hall de situações que é chamado de ensino remoto e não EAD simplesmente. O EAD faz parte desse hall de atividades do ensino remoto, que vai compor
esse ensino híbrido que é tão importante para a educação hoje. Então, com certeza isso vai ser uma realidade, já está sendo, e as escolas vão ter que se reinventar mais um pouquinho ainda para poder levar isso de maneira que consiga chegar a todos, a gente tendo o pé no chão, sabendo desses números que a gente tem, né, Átila? Nós estamos na live de educação e hoje o nosso convidado é Tom Ferreira, ele que é mestre em ciências pela USP, professor, palestrante, consultor educacional pela FAES Educação e Tecnologias, e ele vem aí disseminando cultura educacional para todo o Brasil através das lives, inclusive amanhã através do canal do YouTube do Faz Educação às 10 horas da manhã, terá lá uma palestra fantástica. Não percam aí, vai lá, marca, inclusive bota o sininho, porque automaticamente você já vai ser lembrado. Bom, mas também nós precisamos falar de pós-pandemia, até porque nós entendemos que isso vai passar. Se vai ser o novo normal, se vai ser o normal, se vai ser o velho normal, não sei, mas isso vai passar. E aí a gente entende que muito do que nós estamos passando aqui, até desde o trabalho home office, quanto o ensino, como você falou, ensino Ensino remoto remoto. ou EAD, enfim, isso vai fazer parte naturalmente, porque eu acho que não tem como voltar mais disso, né? Acho que da mesma forma que o delivery vai continuar fazendo parte da grande maioria dos estabelecimentos, também naturalmente as coisas acontecem e vão se agregando e vai. O que você vê como maior ganho para a educação a partir do pós-pandemia? A primeira situação que a gente levanta aí, e eu acho que pensando nesse pós-pandemia, pensando quando tudo voltar a esse novo normal, que eu costumo dizer que é um normal que a gente já tem e só foi agravado um pouco mais pela pandemia, com toda essa situação que a gente vivencia, o grande ganho, eu acho que é esse reinventar, o nosso reinventar enquanto professor, mas também o reinventar do papel da família, sabe, Átila? A gente, enquanto professor, a gente sempre quis, e esse é o papel nosso enquanto professor, trazer cada vez mais a família para dentro da escola, né? E aí houve um movimento contrário, a escola foi para dentro da casa da família. E quando esse pós-pandemia ele chegar, né, quando tudo voltar ao normal, essa situação que está acontecendo agora, a gente vê aí vários pais, tios, avós, irmãos mais velhos, ajudando as suas crianças, os menores, a fazerem uma atividade, a fazer as atividades que as escolas estão mandando. Então a gente percebe que a família ela se integrou mais e está levando essa situação para que a escola fique mais próxima da família e a família fique mais próxima da escola. E esse ganho, ele é muito bom e a gente tem que ter uma atenção para que isso não passe quando chegar o pós-pandemia, para não ficar caracterizado, Átila, como uma situação do momento, né? É uma situação do momento onde a família teve que ajudar muito mais as crianças nesse momento. E talvez quando passar, não é uma responsabilidade ou da escola ou da família. É uma responsabilidade que ela tem que ser compartilhada. Ela está sendo muito mais compartilhada agora. Eu não estou falando que a gente passou a nossa responsabilidade enquanto professor para a família e nem a família vai poder passar depois para nós, professores. Eu acho que essa união que é o que a gente vai ganhar no pós-pandemia. Hoje, Átila, a gente tem um número do MEC, participam de reunião de pais nas escolas até o final, né, do ano passado, comecinho do ano, participam uma média ali de 45%, 50% dos pais, né? E a gente precisa, na verdade, que esse número cresça. E eu tenho uma esperança muito grande de que nesse pós-pandemia a gente tenha uma maior participação da família na escola. A gente sabe das dificuldades todas que acontecem, mas a gente sabe que o aluno, para ele aprender, ele não vai pensando só no cognitivo, mas também no socioemocional. E a família ela dá um aporte muito grande para isso, para nós, professores, desenvolvermos isso nas escolas também. Então, a principal situação é essa, é a união da família com a escola e ganhar isso no pós-pandemia. E um reinventar do papel do professor. O professor, eu estou admirando muito, né,
o professorado todo, principalmente da educação básica, a gente vê aí nas redes sociais o professor o tempo todo tentando se reinventar, levando vídeos, levando atividades, gravando histórias para mandar para as crianças. E aí eles postam aqueles vídeos. A gente percebe que no começo o professor tinha um pouco mais de dificuldade. A gente já percebe, Átila, que desenvolveram muitas habilidades tecnológicas esses professores nesse período. Por exemplo, vou dar um exemplo, Átila. Ó, grupo no WhatsApp onde as outras pessoas não consigam mandar mensagens. Essa é uma nova possibilidade que até então os professores, a maioria não conhecia. E muitos professores tiveram que criar grupo no WhatsApp de maneira que só ele mande a mensagem como administrador e que os pais que eles colocaram ali no grupo não colocariam a mensagem. Foi um reinventar, ele já aprendeu isso. Muitos professores não tinham e-mail, professores tiveram que criar e-mail, né? Então, assim, várias situações da tecnologia que nós estamos ganhando. E aí a gente usa um ditado, né? Às vezes a gente não aprende no amor, mas a gente aprende na dor. E às vezes a gente está aprendendo nessa dor, né? Essa dor que a gente está passando agora, que vai passar, eu tenho certeza disso, está ensinando muito a gente. A gente está aprendendo muitas habilidades tecnológicas. Então, esse é o grande ganho para a educação. É, de fato, falarmos de educação 4.0, mas também atuarmos com essa educação 4.0. Acho que esse é o maior ganho, Átila. Claro, minha experiência, ela, pelo menos com o ensino, ela é mais aqui na Bahia, né? Porque nossa instituição, ela trabalha mais aqui no estado. E você tem uma visão muito mais ampla, né, a nível nacional. Mas, pelo menos, o que a gente tem visto aqui, em todos os âmbitos, tanto escolar quanto das faculdades, enfim, todos os níveis, é que a evasão ela tem sido muito grande, né? E isso se tem por diversas questões, tanto pela dificuldade com relação ao acesso à internet. A Bahia é um estado, podemos dizer que sim, bem humilde, e que nós temos uma parte da população que não tem acesso à internet, que em muitas famílias só tem um aparelho com tecnologia capaz de ter a internet, ou baixar um aplicativo para que você possa assistir um vídeo, enfim. E muitos são uma internet reduzida, as pré-pagas, que também você não tem como utilizar. E aí uma coisa interessante, eu vi recentemente, que teve uma cidade que o município está utilizando a rádio como processo educacional, ou seja, como nós precisamos voltar para uma tecnologia tão antiga, mas ali foi necessária, ou seja, aí você fala, os professores estão se reinventando, ou seja, as novelas voltaram, as radionovelas voltaram. O estado do Maranhão está utilizando, viu, Átila? O rádio também. Então, assim, mas a evasão é uma realidade. Aqui está acontecendo isso. No Brasil também está acontecendo? Demais, ó, para você ter um panorama, pelo menos da educação à distância, antes dessa pandemia do coronavírus, a gente já tem uma realidade de evasão escolar, Átila, e aí por isso que eu falei para a gente tomar um cuidado muito grande quando a gente fala de EAD, mas no Brasil nós já temos hoje 26% de evasão em cursos que são oferecidos EAD, ou seja, mais de um quarto das pessoas que entram para fazer atividades EAD, cursos EAD, enfim, cursos superiores, inclusive, eles desistem. Ou seja, a gente tem uma evasão muito grande com relação ao EAD. Agora, com relação à nossa educação básica como um todo, ou ensino superior, a gente tem ali um histórico de situações que já aconteceram pelo mundo também, que nós vamos ver isso respingar com essa pandemia do coronavírus. Por exemplo, quando teve o surto do ebola em Guiné, na África do Sul, na África, desculpa, a gente teve lá um aumento de 15% com relação à evasão escolar. No nosso Brasil, Átila, quando a gente tem lá a seca do Nordeste, por exemplo, ela impacta de 5 a 6% na evasão escolar, fora outras situações que acontecem. Com a pandemia agora, não tenhamos dúvida de que isso vai acontecer pelo nosso Brasil todo. Então, assim, uma ação que a gente já tem que começar a fazer e que vai ajudar muito
é a questão da busca ativa, né? A gente pensar em estratégias, a gente está numa fase de escrever protocolos para um possível retorno, e nesses protocolos a gente já pensar em colocar ali estratégias de busca ativa da criança e de busca ativa do nosso jovem. A maior evasão do Brasil, Atila, ela acontece no ensino fundamental 2 e ensino médio, que é quando ele está adolescente, pré-adolescente, e agora com essa situação, com a economia em baixa, os municípios todos perdendo essa arrecadação, os jovens e os pré-adolescentes, eles vão querer ir para o mercado de trabalho. A gente tem que tomar muito cuidado também para criar políticas públicas para absorver esse jovem, que ele continue na escola e que ele possa trabalhar pensando nessa crise econômica que a gente já está sofrendo, e ela vai se agravar ainda um pouco mais. A gente sabe disso. Esse é o caminho que nós estamos aí olhando para um possível retorno, e a gente sabe que esse possível retorno vai depender de muitas situações que tem inclusive a ver com a arrecadação de município, e isso vai impactar na evasão escolar. Então, a evasão escolar, como você bem colocou, é uma consequência aí desse período de pandemia. Nós já temos históricos disso acontecendo pelo mundo todo. Quando o aluno sai de férias, Átila, por exemplo, Estados Unidos, quando o aluno sai de férias, 10% dos alunos que saem de férias, lá eles têm um calendário um pouco diferente, 10% dos alunos que saem de férias não retornam para a escola. Olha que coisa, né? É um número muito grande. Então a gente já tem aí um histórico sobre evasão escolar, com catástrofes, com pandemias, com situações que vão acontecendo pelo mundo, e que isso vai reverberar com certeza nesse momento de pandemia, no momento que nós voltarmos. Então, uma ação efetiva que precisa ser considerada a partir de já nesses protocolos, volto a falar, são ações voltadas para a busca ativa desse aluno e políticas públicas educacionais para absorver principalmente o nosso jovem, que ele vai se debandear para o mercado de trabalho, e a gente sabe disso, né? Perfeito. Daqui a pouquinho eu quero que você fale o que é exatamente essa busca ativa, porque nós temos muitos colegas que estão nos acompanhando que talvez não sejam educadores, então gostaria que você destrinchasse um pouquinho nisso. Mas hoje o nosso tema é educação, e nós estamos aqui com Tom Ferreira, que ele é mestre em ciências pela USP, professor, palestrante, consultor educacional da FAES Educação e Tecnologia, essa grande instituição que ajuda todo o Brasil com boa informação, com colaboração aí nessa área tão importante. Bom, eu queria que você só desse uma explicação a nossos colegas, nossos ouvintes, né? Já que nem todos são professores, educadores, só exatamente uma explicação breve aí. O que é a busca ativa? Por exemplo, nesse momento, como que os municípios estão fazendo a busca ativa? Como os municípios eles estão disponibilizando atividades para os alunos, eles estão fazendo monitoramento para saber se os alunos estão realizando ou não as atividades. Até para saber se aquilo de fato está chegando em 100% dos alunos daquela rede municipal, das redes estaduais, enfim. Então, quando eles fazem esse monitoramento, Átila, eles percebem lá, poxa vida, tem 10% dos alunos que não estão realizando as atividades, ou seja, não estão dando feedback para as escolas, para os gestores que estão mandando essas atividades, porque aqui no estado de São Paulo, muitos gestores, eles se organizaram de tal forma que os pais, eles vão até a escola buscar as atividades para os alunos fazerem em casa. E aí, muitas das vezes, esses pais que vão buscar atividade, levam para casa, e aí o gestor ele coloca um tempo. Eu acho que isso é até interessante, Átila, e aí de ideia para os outros municípios, de colocar isso como um feedback a cada 15 dias, para o pai ir buscar atividade a cada 15 dias, para não mandar um monte de atividade para a criança, porque o pai fica desesperado com várias atividades em casa. A criança também, ela vê aquele calhamaço de atividades. Então, estratégias para mandar por sessão, por atividades, até mesmo para o pai ter um feedback, e outra, para ajudar na busca ativa. O que é a busca ativa, então? É um monitoramento, quando a gente faz, a respeito do aluno que está ou não frequentando a escola. Como esse período ele não está frequentando a escola, ele não está realizando as atividades. Então, o que a Secretaria de Educação ela faz nesse momento, Átila? Ela percebe quem não está fazendo e ela faz ali uma rota de busca
faz uma visita até a casa desse pai, dessa família, para conversar com essa família, para entender o que está acontecendo, por que a criança não está fazendo atividade, é falta de acesso, então eu estou aqui, atividade. E aí você faz essa visita de acompanhamento. Aqui, Átila, no estado de São Paulo, a gente tem algumas parcerias com alguns municípios que nós fazemos essas visitas, né? Então, a Fase Educação, ela tem essa possibilidade, tem esse projeto de colocar em parceria, porque a gente sabe que falta no município também esse capital humano, né? Para fazer esse trabalho de ir buscar a criança, buscar no sentido de manter esse contato. Se a escola não vai até a família vai até a escola, enfim, fazer essa controvérsia. Então, a busca ativa, o Átila, é manter esse contato direto com a família, de forma que a gente não deixe o aluno começar a faltar muito, porque a gente sabe que depois de um tempo, essas faltas, elas viram abandono escolar, e do abandono escolar é um pulo para virar evasão escolar. Então, para que esse caminho não seja percorrido, falta, abandono e evasão, a gente faz a busca ativa para não chegar na evasão escolar, né? Porque isso impacta, inclusive, num índice que é muito importante para o nosso Brasil todo, e todos os municípios têm, estados têm, que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, essa evasão escolar, ela influencia diretamente em relação ao IDEB também. Então, a busca ativa é muito importante. Mas diante disso, a gente sabe que vai haver naturalmente uma defasagem na aprendizagem. Isso é inegável, né? Inclusive, fizeram um comentário aqui, acho que quando eu comentei da rádio, que tinha uma cidade que estava colocando a rádio, falaram que o retorno da TV é muito maior do que o retorno da rádio. Nós até entendemos, porque a questão visual tem aprendizado, favorece mais o aprendizado. Mas a verdade é que, a depender da região, é muito mais fácil você ter um rádio do que você ter uma TV. Ou até a prefeitura, para poder dar a aula, é mais fácil ela fazer algum convênio, alguma parceria com uma rádio do que com uma TV. Mas eu queria que você me falasse aí dessa defasagem da aprendizagem, que não tem jeito, vai acontecer. Na minha concepção, esse ano, ele vai assim ter uma consequência enorme. Inclusive, eu sou a favor do adiamento do Enem. Acho que, né, cada um tem uma teoria, mas assim, diante do momento, acho que sim, vale a pena colocar, talvez para o ano que vem, prorrogar o máximo possível, porque não é justo, uma das poucas possibilidades de nós termos um dos nossos filhos, um dos nossos entes na faculdade, e que não tem como, né? Mas tem o percentual de cotas. Não é suficiente, não dá para comparar. É necessário uma estrutura melhor, e com essa defasagem do aprendizado que nós entendemos, e aí eu quero você, como especialista, que você defina se vai ser possível finalizar esse ano de forma feliz, ou seja, de forma que seja possível, né? Se isso é possível diante desse normal. Na verdade, assim, você falou de uma situação, também queria trazer um número bacana, você falou da questão do rádio e da TV. A TV é uma estratégia também, claro, e 92% hoje dos lares que estão na classe D e na classe E, eles têm acesso à TV. Então, por isso que as estratégias, ela vai depender muito das regiões, né, Átila? Então, tem regiões, como eu disse, no estado do Maranhão, eles estão usando rádio, porque lá é o que chega mais. Por isso que esse mapeamento inicial é importante. E eu vi aqui que a Maria Tereza, que é uma parceira, inclusive é uma secretária de educação que está acompanhando a gente aqui, ela é do estado de São Paulo, do município de Jacareí, ela colocou uma situação muito importante aqui, que a gente precisa correr atrás disso, viu, Átila? Essa questão, inclusive da aprendizagem, vai depender de muitas políticas públicas para os nossos municípios, para os nossos estados, mas essas políticas públicas, elas têm que ter um âmbito aí nacional, muito bem colocado pela Maria Tereza. Esse casamento do federal, estadual e municipal, ele precisa acontecer. Quando a gente fala de políticas públicas, né, a gente está aí hoje numa situação que nós não temos uma representatividade na educação do nosso país.
né? Tivemos aí algumas Aí, situações que hoje nós não temos essa representatividade. Então, nós precisamos primeiro pensar em políticas públicas, que nós tenhamos essas políticas públicas a nível nacional, como bem colocado, porque isso falta. Por exemplo, Átila, os estados eles estão se reinventando com protocolos e tudo mais, sem ter esse aporte do MEC, inclusive, porque o MEC ainda não tinha lançado uma portaria, um documento para dar respaldo para os estados, para os municípios. Os estados começaram a fazer, né? Os municípios começaram a fazer. O Conselho Nacional de Educação começou a correr atrás, né? O CONSED, a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais, começou a correr atrás das situações. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é esse casamento do federal, do estadual e do municipal. Até mesmo para essa questão da aprendizagem, como você colocou. Vamos ter perdas nas competências cognitivas? Eu digo, Átila, que nós vamos ter lacunas, né? Nós vamos ter aí lacunas que vão ser deixadas nesse período de pandemia. Eu costumo dizer que nenhuma, e nenhuma mesmo, nenhuma tecnologia substitui o professor na sala de aula. É o professor na sala de aula com esse contato com o aluno que é muito necessário, até mesmo pensando em outras competências que dão aporte para a competência cognitiva, que é a grande preocupação de todo mundo agora. Mas eu costumo dizer o seguinte, nós vamos ter perdas na aprendizagem? Vamos ter lacunas. E eu acho que não deve ser a principal, é sim uma preocupação, mas não deve ser a principal preocupação neste momento. Porque tem uma outra preocupação neste momento, Átila, que vai impactar exatamente nessa questão da aprendizagem também, que são as competências socioemocionais. Então, quando a gente fala em competência socioemocional, quando a gente fala em momentos que nós estamos passando de pandemia, esse aluno ele vai voltar diferente para a escola, não só em questão cognitiva. Alguns vão voltar cognitivamente mais com maior nível cognitivo, outros com nível menor. E aí é papel nosso, enquanto professor, enquanto escola, repensar em políticas para cumprir essas lacunas que foram deixadas, né? Agora, as competências socioemocionais é um caminho que nós temos que percorrer com elas, porque elas sim, elas dão todo o aporte, inclusive para o aluno aprender, né? Aprender as habilidades cognitivas. Então, eu vou me preocupar com o cognitivo? Com certeza. Eu tenho que me preocupar se o aluno vai aprender português, matemática, história, geografia, enfim. Só que mais importante do que isso, de que maneira eu oportunizo isso nesse momento de pós-pandemia, para que o aluno aprenda sim o cognitivo, mas não deixando que as competências socioemocionais fique de lado nesse momento. Até porque, Átila, nós, professores, também vamos voltar diferentes. E nós, sozinhos, não vamos dar conta desse retorno pós-pandemia. A educação, ela não consegue responder a todas as situações que nós vamos se deparar, todas as situações que nós vamos estar ali à frente, e a educação, o professor, o diretor, não vai conseguir responder sozinho. E por isso a importância da demanda intersetorial. Se a educação não estiver junto com a saúde e com a assistência social, é muito provável que esse retorno não aconteça de maneira efetiva. Eu costumo dizer, Átila, que a gente tem que ter um retorno afetivo, sim, mas também efetivo. E aí, para responder todas essas perguntas, nós precisamos aí nos aportar em outras áreas, em outros entes ali que vão dar esse suporte para a gente. queria aproveitar a sua experiência, né? Porque tudo hoje nós estamos vivendo em torno de protocolos. Recentemente, inclusive, eu escrevi um artigo. Uma das minhas formações, na verdade, a primeira é educação física, e eu fiz um artigo falando sobre os protocolos das academias e similares, né? A gente vê que muitas instituições não têm um apoio nesse aspecto, um apoio científico, e é uma área que eu também trabalho aqui, a gestão esportiva, e eu fiz um artigo falando sobre isso. E é onde eu precisei pesquisar bastante com relação aos principais protocolos utilizados hoje no mundo nesse retorno das atividades. Na educação, não vai ser diferente. Também vão precisar ter as suas adequações, porém, quando a gente fala de uma academia que você pode agendar, que você tem um outro tipo de estrutura e que é, o aluno vai se ele quiser. Quando a gente fala escola, não.
né? E aí precisa ter uma segurança. Quando a gente fala de criança, a criança muitas vezes não tem uma calma, ou não tem são mais, naturalmente, são mais dispersas, andam mais, pegam, botam na boca, por mais que estejam, vão tirar máscara, vão brincar, vão cair, vão se abraçar, né? Como é que você vê hoje os protocolos, né? Imaginando este retorno aí das aulas, principalmente com relação à criança, porque o adolescente e o adulto ele já tem uma consciência um pouco maior, mas a criança naturalmente ela é mais livre, né? Ela não tá, ela só a visão dela é diferenciada. Como é que você acha que é possível um protocolo eficaz? E importante dizer, Átila, que a gente tem um lado bom, né? Vamos colocar uma aspas aí nesse bom, de pensar num possível retorno depois de que outros países já começaram esse movimento. Por quê? Porque daí a gente consegue aprender com os erros e com os acertos desses países, né? Então, por exemplo, nós temos países que iniciaram esse retorno, né? Que já iniciaram esse retorno, começando pelo ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, quando a gente fala, por exemplo, Austrália, China, África do Sul, Coreia do Sul, esses países eles estão retomando gradativamente, voltando ali pelo ensino fundamental 2 e ensino médio. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de Finlândia, França, eles voltaram, né, gradativamente pela educação infantil. Claro que as estratégias de volta vai depender muito da cultura do país. Cada país tem a sua cultura, tem o seu jeito ali de colocar esses protocolos. Mas a gente consegue aprender muito com esses protocolos que já foram colocados, por exemplo, nesses países. Em Xangai, na China, por exemplo, eles colocaram na sala de aula, se é certo, se não é, mas é um protocolo e está atendendo nesse momento. Eles colocaram placas de PVC entre as carteiras dos alunos nesse momento, né? Então, assim, a gente começa a fazer alguns questionamentos a respeito desses protocolos, pensando na cultura do país, pensando na nossa cultura, e nós não Sim, vamos fazer Ctrl+C, Ctrl+V, nós não vamos copiar e colar, né? claro. Mas nós vamos nos adequar. Mas eu acho que a primeira questão que a gente tem que pensar para esses protocolos, Átila, é pensar de fato que esses protocolos, eles precisam ser escritos e eles têm que ser colocados, na verdade, como práticas e com o envolvimento dos principais protagonistas nesse momento. A gente precisa dar voz para quem é que está entrando na casa da criança, que é o professor. Se nós pensarmos em protocolos que sejam top-down, de cima para baixo, a gente sabe que muito provavelmente esses protocolos não vão dar certo. A gente precisa dar voz para aquele que está lá no chão da escola, para aquele que está gravando o vídeo, ficando 3 horas atrás de uma câmera, mandando vídeo para um aluno, né? Para depois mandar um vídeo de 15 minutos e às vezes o pai falar assim, nossa, mas é um vídeo de 15 minutos. Mal sabia ele que o professor demorou 3, 4 horas para gravar aquele vídeo. Se nós não dermos voz para esse professor, para esse gestor, para essa família, inclusive, eu falo comunidade escolar como um todo, na hora de construir esses protocolos, a gente vai poder estar dando ali, como dizem por aí, um tiro no próprio pé. Até mesmo, Átila, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Muitas famílias, elas estão nesse momento inseguras. Se a gente fala de retorno, falar para vai enviar seu filho para a escola. Uhum. Tem muita família que Sim. não vai querer enviar seu filho para a escola. A família ela tem que estar um pouco mais segura para que isso aconteça. E para ela se sentir um pouco mais segura, os nossos professores também, que esses protocolos eles sejam criados, elaborados com essa parceria de todos esses protagonistas, tá? Quando a gente fala de todos esses protocolos, claro, a gente tem que pensar em normas de segurança sanitária, a gente tem que pensar no levantamento dos dados, dos recursos que os municípios têm. Não adianta eu colocar no protocolo que a gente tem que comprar tantas mil máscaras, que eu tenho que fazer a troca da máscara a cada 2 horas. Se o município está arrecadando mais, quem é que vai comprar essas máscaras? Quem é que vai disponibilizar essas máscaras? Olha quantas coisas, Átila, a gente tem que pensar antes. E eu vejo que esse retorno, esse possível retorno, ele tem muito mais coisas para a gente pensar, até mesmo antes desses protocolos, que vão impactar nos protocolos, principalmente a receita do município, né? Principalmente políticas públicas a âmbito nacional, que a gente ainda não tem.
É um absurdo a gente não ter isso ainda, né? A âmbito nacional, uma política pública para falar desse possível retorno, enquanto os estados e os municípios estão se desdobrando para poder criar isso. Então, eu tenho que pensar também em outra coisa. Eu tenho que pensar em protocolos, além de normas sanitárias, além dessa revisão do que é possível comprar, como comprar, eu também tenho que pensar na revisão curricular. De que maneira eu vou pensar? A gente estava no momento de implementação de uma base nacional comum curricular, que foi homologada em 2017. Os estados começaram a escrever os seus currículos estaduais, inclusive o estado da Bahia tem o seu currículo, o estado de São Paulo tem o seu currículo, todos os estados têm os seus currículos, e 2020 era o ano de implementar isso nas escolas, e aconteceu o que aconteceu. Uma revisão curricular precisa ser revista. E como fazer essa revisão curricular? Isso também tem que ser colocado muito bem lá nos protocolos. Inclusive, é o assunto da nossa live da semana que vem. A gente vai falar só de protocolos pedagógicos, né? Como pensar em protocolos pedagógicos ali para educação infantil, ensino fundamental. E outro, o calendário escolar. Você falou muito bem, vou com essa ideia em relação ao calendário escolar. A gente tem que pensar que ano letivo também é diferente de ano civil. A gente sistematizou o ano letivo dentro do ano civil. Mas pode ser que esse ano letivo ele avance o ano civil de 2021, né? É uma possibilidade, é um caminho a se seguir, que a gente não sabe como vai ser. Pode ser que isso se estenda. Aqui no estado de São Paulo, Átila, o nosso governador, nosso secretário de Educação do estado, colocou uma possível volta a partir do dia 8 de setembro. Só que para voltar a partir do dia 8 de setembro, o estado todo, todas as regiões têm que estar na faixa amarela. Ele colocou aqui o Plano São Paulo, faixa vermelha, faixa amarela, faixa verde, faixa azul. Todas as regiões têm que estar na faixa amarela. Só que nós já estamos percebendo aqui que vários municípios retrocederam, inclusive, da faixa laranja para a faixa vermelha, né? Então, possivelmente, né, não é querendo ser negativo com essa situação da volta, mas possivelmente a gente não volte dia 8 de setembro, né? Pelo que a gente está percebendo. E aí, se for para voltar também e pensar só no afetivo, não, a gente tem que pensar no efetivo também. Tem que ser uma volta afetiva e efetiva. E essa efetividade vai depender muito de políticas públicas educacionais. Então, a gente pode falar aqui de vários protocolos, mas esses protocolos eles só vão fazer sentido se nós construirmos em conjunto, aí, inclusive com outras áreas. Ministério Público, Átila, nossa, é um órgão que é um órgão fiscalizador, tem lá o índice de efetividade que eles fiscalizam, só que o Ministério Público não, o Tribunal de Contas, desculpa, o Tribunal de Contas, ele tem que ser mais flexível também com relação a isso. Por exemplo, se eu posso comprar máscara, com qual dinheiro? É do Fundeb? Não é? Aliás, o Fundeb está sendo votado agora, precisa ser Sim, votado, nessa política pública tão verdade. importante. Então, assim, são tantas E tem que situações. ser Tem que ser aprovado. aprovado, exatamente. São tantas situações que a gente tem que pensar antes até, que eu costumo dizer assim, olha, gente, a gente está dando passos lentos, e é bom mesmo que a gente dê esses passos lentos, porque a gente não tem políticas públicas a nível nacional para nos respaldar ainda com relação a essa volta. Isso me preocupa muito enquanto professor, enquanto gestor também. Quando você, quando você falou do Fundeb, o presidente da comissão, ele é baiano, é o deputado Bacelar. A gente vem acompanhando isso muito de perto, porque todos nós temos claramente a convicção de que sem educação não há solução, não vamos para lugar nenhum, e esse recurso precisa ser ampliado, precisa ser aprovado, precisa, né, ter, e aí eu mando um abraço para o deputado que, né, não só ele, todos os deputados possam ver a importância disso e que não é gasto com educação e é investimento, né? Então a gente precisa aí realmente ter esse aporte do Fundeb. Olha, nós temos mais 10 minutos aqui. O papo está ótimo, está fantástico, né? Eu lhe agradeço imensamente. Inclusive, eu queria mandar aqui um abraço para o meu amigo Paulo Assunção, essa pessoa fantástica que também é daí do grupo. Um grande abraço aí para Paulo, grato por ele ter aberto essa possibilidade de nós estarmos juntos. Também quero mandar um abraço para Fábio Rocha, esse essa grande figura, esse grande mentor nosso aqui, que na verdade fez a apresentação para Paulo e também para você. Hoje nós estamos falando aqui sobre educação e estamos falando com Tom Ferreira, ele que é mestre em ciências
pela USP, professor, palestrante, consultor educacional pelo Faz Educação e Tecnologia, e está colaborando aqui conosco com os seus conhecimentos, principalmente ele que tem aí uma gestão a nível nacional e uma grande experiência na área da educação. Eu não posso negar que, por eu ter duas vertentes muito fortes na minha vida, né? Uma é a gestão e a instituição que eu dirijo hoje ela é exclusiva de gestão, mas também tenho uma relação muito boa com a atividade física, com esporte. E a gente aqui fomenta muito, eu particularmente, fomento muito essa união entre o esporte e a educação, em todos os âmbitos, desde da inclusão social através do esporte, para que, uma vez o aluno, o atleta, o aluno próximo possa ter uma influência e ser encaminhado para a educação, já que a gente tem aqui uma atuação muito forte nos bairros, a gente acredita aqui que todo o processo de gestão, de educação, precisa ser no bairro. Então, as comunidades é que precisam ter esse acesso, esse apoio. E uma das formas de nós atrairmos as crianças para a escola, e aí eu sou a favor de educação integral, inclusive nos finais de semana. Acho que, para mim, escola precisa ser um lugar público, onde está aberto sábado, domingo, onde a comunidade use a quadra, use a biblioteca, e que de tarde os jovens estejam fazendo esporte, que façam teatro e que façam reforço ali, porque nós sabemos que muitas famílias não têm a estrutura para dar o reforço escolar aos seus filhos. Então, na minha concepção, e claro, de muitos educadores, a escola precisa ser de tempo integral, integral mesmo, sábado, domingo, a pessoa trabalhou o dia todo, vai para a rua? Não, volta de noite, tem na escola, vamos fazer ali um cinema, vamos fazer essas ações, né? E como é que você vê essa união? Você acha que é possível? Você acha que é viável essa união? E o que é mais importante, né? É, para que exista políticas públicas, precisam ter pessoas que tenham esse conhecimento para poder executar, legislar, né? E o que você vê aí dessa sincronicidade entre a educação e o esporte? E quando você fala de educação e esporte, uma coisa bacana, Atila, a gente precisa de endorfina, né? Endorfina é um hormônio neurotransmissor interessantíssimo para a gente. A neurociência ela explica isso, né? E quando a gente fala de educação e neurociência, a gente fala ali de hormônios neurotransmissores, principalmente nesse momento, que é importantíssimo. E a endorfina é uma delas. E quando que a gente consegue a endorfina? Atividade física, né? E nesse período de pandemia, muita gente não fez, né, muitas atividades físicas, pararam de fazer atividade física. E pararam de produzir endorfina, né? A endorfina ela é um analgésico natural, a gente sabe disso. Então, assim, esporte, ele é muito importante, faz parte, inclusive, e aí, Átila, por isso que é importante quando a gente fala de educação integral e educação em tempo integral. Tem uma pequena diferença. Educação integral, a gente fala das 5 dimensões que nós temos que definir, que nós temos que construir com esse aluno. A dimensão cognitiva, social, a emocional, a física e a cultural. Então, a dimensão física faz parte de um rol de competências e de situações que são colocadas, inclusive, pela Base Nacional Comum Curricular. Ela fala que para você desenvolver o aluno na educação básica, você tem que cumprir essas 5 dimensões, né? Então, a dimensão física é uma delas, então não tem como fugir disso. E quando a gente fala, então, de educação integral, que é possibilitar essas 5 dimensões, eu consigo possibilitar essas 5 dimensões utilizando a escola em tempo integral. Porque vai ter momento para dar aprendizagem, vai ter momento para eu poder levar a aprendizagem por meio de atividades físicas, vai ter momento que eu posso fazer com o aluno um sarau. Então, assim,
E aí, quando você fala, né, a escola tem que ser é uma escola, eu costumo dizer, a escola sem muros. Aliás, tem um livro assim, né? A escola sem muros é muito bom. E a escola, ela tem que ser o quintal da casa, né? Ela tem que ser uma extensão da casa mesmo. Quando você fala de manter a escola aberta, claro, todo mundo respeitando a escola, respeitando ali Uhum. os prédios, né, as unidades, mas realmente a escola ela tem que ser encarada como algo assim. Ah, eu tô indo para a escola porque eu gosto de ir para a escola, porque é uma extensão da minha casa, né? Eu acho que quando a gente chegar no momento de fazer com que uma criança pense assim, de que a escola é uma extensão, eu tô indo porque eu gosto, porque lá porque estudar é muito mais do que simplesmente habilidade cognitiva. Por isso que eu falei para você, Átila, que mais do que se preocupar com as habilidades cognitivas nesse momento, a gente tem que se preocupar com outras habilidades que compõem, inclusive, essas outras dimensões, né? O emocional, o social, o físico e o cultural. Isso tudo também está em defasagem nesse momento e a gente pode trabalhar tudo isso de maneira em tempo integral, levando essa educação integral. Então, não tenha dúvida. Inclusive, Átila, tem algumas metodologias, isso aí é dica que a gente dá para os professores, tem algumas metodologias que a gente leva que são atividades para o aluno oxigenar o cérebro. O aluno que fica sentado muito tempo prestando atenção, na verdade ele não está prestando atenção, porque o cérebro precisa de oxigenação o tempo todo. E o movimento é que faz a oxigenação do cérebro. Então tem metodologias ativas que a gente leva para fazer, inclusive dentro de sala de aula, que a gente pode fazer uma live para falar só dessas metodologias, são muito legais, são exemplos muito legais, Vamos marcar. para fazer esse movimento até mesmo dentro de sala de aula, para mostrar a importância da atividade física, inclusive para a aprendizagem, para a oxigenação do cérebro, para a gente levar sangue para o nosso cérebro e a gente aprender. A neurociência explica tudo isso, né? Então, não tenha dúvida que isso é muito importante. Massa, viu? Olha, faltam 5 minutos. Eu estou aqui falando hoje com o preparadíssimo professor Tom Ferreira, que ele é mestre em ciências pela USP, professor, palestrante, consultor educacional pelo Faz Educação e Tecnologia, e tem dado aqui para todos nós uma aula mostrando exatamente a importância e os critérios que a educação tem que seguir. Bom, professor, eu ficaria falando com você aqui umas 2 horas, porque além de estar sendo muito enriquecedor, poder dar informação de qualidade é muito bom, é muito gostoso, a gente fica muito feliz. Mas eu queria que você novamente convidasse as pessoas para a sua live de amanhã. Nós temos mais 3 minutos e aproveitasse aí, se despedisse do nosso público aí, agradecer aí esse povo que está aqui nos ouvindo. E eu peço perdão porque assim, recebemos um monte de mensagem, a gente muitas vezes não pôde falar, a gente pede desculpa, mas agradece a colaboração de todos. Professor, tem aí 3 minutos. Átila, primeiro eu queria agradecer, né, o convite da gente poder estar aqui falando contigo, mais precisamente para o público aí de Salvador. Tive a oportunidade de conhecer Salvador uma vez, quero voltar É, depois desse período aí doido que a gente está vivendo. será um prazer. É um Será um lugar prazer. muito quente, acolhedor, só gente boa aí, ó. Tô conversando com uma pessoa aqui, muito gente boa, e a gente está trocando informações aí. Agradecer as pessoas que participaram com a gente, né? Já me coloco à disposição se precisar de um outro momento para a gente falar de outras situações. Mas eu queria poder convidá-los para uma live que a gente vai fazer amanhã pela Fase Educação. Amanhã às 10 horas da manhã, no YouTube da Fase, então é youtube.com/Fase Educação. Eu vou conversar com uma pediatra para nós falarmos das questões médicas desse possível retorno das aulas presenciais, principalmente para a educação infantil, né? Que é a nossa dúvida maior. Os maiores, como a gente sabe, têm uma autonomia maior, os menores não. Então a gente vai falar disso. Sem falar de outras situações que a gente já oportuniza. Então, quem está aqui, quiser nos seguir nas redes sociais, aqui no Instagram, já clica aí, já começa a seguir a gente no Instagram. A gente disponibiliza a Pílula da Educação toda semana para amenizar essas dores que a gente está passando nesse momento. E uma live toda semana. Além dos materiais, Átila, acho que é interessante falar disso, mas um minutinho, rapidinho. Os materiais que a Claro, gente, os materiais que a gente disponibiliza no nosso site da Fase Educação, faseeducação.com.br. Lá nós disponibilizamos atividades gratuitamente para os professores nesse período de pandemia. E é esse nosso papel, nosso propósito enquanto empresa, enquanto professor. parabenizar, Faz Educação, parabenizar você, agradecer a Paula Assunção por ter feito esse link entre nós,
A Bahia está de braços abertos. Quando você puder, venha. Teremos imenso prazer em bater um papo pessoalmente, tomando um café ou uma cervejinha, não tem problema. Aqui com esse sol que sempre tem. E também aproveitar conhecer algumas instituições. Nós temos uma ligação muito grande com a educação, com relacionamento, tanto com o governo quanto com a prefeitura, porque aqui o nosso partido é a educação e é o esporte. O restante é o que menos importa. E hoje o nosso convidado foi Tom Ferreira, essa fera da educação. Estamos terminando. Um abraço, beijo. Um beijo do baiano. Meu querido, abraço grande. Que Deus te Obrigado. abençoe. Amém E a te todos aguardo nós. aqui na Bahia. Amém a todos nós. Tchau, tchau.